Olá pessoal, a gente vai continuar aqui no detalhamento, certo, da programação para motores. E aí, na aula passada a gente fez um pouco com a ponte H, né, acionamento simples de motor, aí tentou ir colocando algumas coisas. Eu imagino que agora fique um pouco mais fácil trabalhar com botão e trabalhar com entradas e saídas, certo? Então a gente vai tentar é, trabalhar aqui com o, a, as entradas, né, do C para trabalhar com serial. Vamos supor que elas funcionem. Não sei se nas versões eles já fizeram essa atualização lá, mas de qualquer maneira tem como fazer sobrecarga para eles funcionarem dessa forma como eu vou tentar colocar aqui, certo? Então, só para relembrar um pouco da serial, os comandos que a gente costuma utilizar dentro da biblioteca stdio, certo? São printf e scanf, né? Então, printf e scanf. Então, se você colocar aqui, né, você pode dizer que você está recebendo um inteiro, porcentagem D, e aí aqui você diz a variável do tipo inteiro que você quer receber. Então aí você define o valor que você vai receber da serial, né? Eu só estou falando o básico da serial para a gente poder ir para a sequência. Então, digite a posição do servo motor. Aí você pode dar uma quebra de linha para ele receber na outra linha e ficar esperando para você enviar os dados. Então aqui eu vou declarar um 28, sei lá, eu vou botar o int 16 porque esse valor aqui pode ser uma posição maior, né? Então aqui pós-motor. E aí pós-motor vai receber isso aqui. Por enquanto eu vou deixar aqui comentado todo o restante do programa para a gente poder só validar essa parte, certo? Aí aqui a gente pode ir lá para Platform IO e mandar dar um build. Está executando aí. Acho que aqui precisava ser aspa.
Ele aqui é do tipo int. Limitação de porcentagem D é do tipo int, eu não consegui usar o tipo int 16, mas enfim. Depois a gente consegue fazer uma conversão, aí já que tem que usar essa, tem essa limitação, a gente usa com a limitação da sintaxe do scanf, certo? Então aqui ele compila, certo? Significa que eu consigo ler da minha porta serial, pelo menos em teoria eu consigo ler. Quando a gente tiver um microcontrolador para testar, a gente consegue validar, mas eu consigo receber a informação via serial e consigo mostrar a informação via serial. E aí a gente teria que fazer o restante, né, do exercício aqui, que seria controlar a posição do servomotor através desses dados enviados pela porta serial, sabendo que o dado, quando a gente tiver 0 graus aqui, a gente estaria com 1 milissegundo, né? E com 2 milissegundos nós estaríamos com eh, com 2 milissegundos a gente estaria num ângulo maior. Então aqui para a gente continuar, né? Eu vou ter que dar um pulso de entre 1 a 2 milissegundos, que vai corresponder aí a 0 a 180 graus. Isso é calibrável também, de acordo com o microcontrolador. E você vai ter que passar um tempo off, né? Então tem o pulso sincronização chamado. Eu vou usar esse time off aqui de 10 milissegundos, certo? Quer dizer, até 10 milissegundos. Vai depender aí do, do tempo 1, certo? Então vamos pensar aqui. Eu vou colocar um GPIO para controlar, porque agora eu não preciso de muitos GPIOs. Vou colocar só o 18. E aí eu posso setar aqui somente o botão 18. Chamá-lo de motor A. Aproveitar aqui o código que a gente já fez. Então tenho uma saída digital, né? E aqui eu vou ter um valor que vai controlar esse tempo de funcionamento. E aí todo o restante aqui eu não preciso, pelo menos não para essa atividade aqui. Então eu vou criar aqui um arquivozinho para a gente poder salvar aqui tudo que a gente fez. Só para a gente não perder as informações. Então aqui basicamente para o servomotor a gente vai precisar ligar e desligar, certo? Então GPIO set level motor A
E aqui eu vou usar... como aqui é em C, eu consigo fazer a sobrecarga. Set level. Vou setar o nível no motor A e vou colocar nível lógico alto. E aí ele vai ficar em nível lógico alto por 1 milissegundo. Mas aí eu teria que colocar fazer uma relação entre a posição do motor, né? Vamos dizer que é uma relação direta aqui, mas eu teria que ter uma relação aqui do motor para colocar o ângulo. Se aqui for 0 vai ser 0, se aqui for 180 ele vai dar 2, né? Então aqui eu posso colocar vezes 1000 dividido por 180. Então aqui quando for 180 ele vai ser dividido aqui, vai ficar igual a 1, né? Vezes 1000 vai dar 2 milissegundos. E aí eu teria que agora fazer o set level nível lógico baixo e colocar aí o tempo em 9 milissegundos. Disse que ia ser 10 milissegundos, né? Então já tem 1 milissegundo aqui, certeza. Mais isso aqui, né, que pode ser até 1 milissegundo. Então o que tiver aqui eu vou compensar aqui. Aí fica na soma total 10 milissegundos. Então fica isso, né? Se quiser basicamente usar o servomotor, seria colocar isso aqui numa estrutura, num arquivo, o que seja, para isso ser feito manualmente, né? Dá para fazer isso com PWM, mas tem que pensar um pouquinho mais. Quando eu falo PWM, né, usar a estrutura da própria frequência para conseguir fazer isso, né? Aí você tem que limitar o valor mínimo e máximo da posição, mas no final das contas ele vai colocar um tempo em nível lógico alto e depois um tempo em nível lógico baixo. E aí você consegue fazer o controle do servo. Então a gente vai continuar aí na sequência e eu vou mostrar para vocês como é que faz o controle de um motor de passo, certo?